Salve, rapaziada! Tamo na área! Tava com saudade da paixão alvirrubra! Nós estávamos off, mas o alvirrubro também! Então vem comigo no vídeo que eu já te conto! Paixão alvirrubra no ar! Aqui Gustavo Siqueira! Antes de eu contar para vocês por que a gente tá off, por que o nosso alvirrubro tava off, dá aquela moral, te inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho de notificações, mas principalmente compartilha com todos os alvirrubros que tu conhece. Para quê? Para você interagir, deixa um comentário, concorda com a nossa análise, não concorda com a nossa opinião, ou então me diz da onde que você está falando, da onde que vem a sua paixão alvirrubra. Vamos mostrar para todo mundo, para toda Santa Maria, que tem torcedor alvirrubro espalhado pelo mundo inteiro. E fala aí no comentário. Galera, primeiro eu queria aqui falar com vocês, né? Tive alguns problemas aí de saúde no último período, que coincidiu aí com a folga do Inter SM, né? Tive um problema aí no tendão, né? Do tornozelo direito. E vou ter que passar por algumas infiltrações agora, né? O tratamento vai ser a base de infiltração. E aproveitei e fui fazer um check-up, cardiologista e tal. Mas quando estava lá com a dor no tendão, eu não estava conseguindo nem caminhar, né? Então esse foi um problema que eu tive. Então, para me deslocar, fazer as gravações e tal. E isso coincidiu exatamente no pós-jogo do Internacional de Santa Maria com o Glória de Vacaria. Então por isso que a gente demorou para trazer esse vídeo, né? Mas também, de alguma forma, a gente ficou um pouco, digamos assim, né, acomodado pelo fato de que o Internacional de Santa Maria tem uma folga, só vai jogar, né, no próximo final de semana. Então a gente acabou deixando isso, né, deixou esse vídeo para fazer, né, com mais calma, com mais tempo, até porque a gente tem algumas coisas que, né, estão um pouco trancadas na garganta e que é melhor a gente falar de cabeça fria. Na noite gelada da região central do Rio Grande do Sul, na minha querida Santa Maria, o futebol parece que foi congelado também pelas baixas temperaturas, né? O jogo até que foi um jogo agradável, um jogo bom de se ver, mas o Internacional de Santa Maria teve muito abaixo dos outros jogos que fez em casa, né? Isso se refletiu com o Glória saindo, né, na frente do placar, né? E isso impôs ao Internacional algumas dificuldades essas que, né, foram perceptíveis. O Glória nos contra-ataques começou a ser mais perigoso ainda. O Internacional Santa Maria consegue dominar as ações, mas efetivamente não levou perigo ao gol, né, do Glória, com chances reais de gol. Embora o goleiro Igor do Glória tenha feito algumas defesas, né, nenhuma assim a gente pode dizer, fez um milagre, né? Tanto é, né, que depois vocês vão ver, eu vou escolher, diferente das rádios que escolheram o Jarro como craque do jogo, que realmente entrou muito bem, tem entrado bem, né? Para mim o grande craque do jogo foi o Copete, né? Se o Rafael Copete não defendesse aquela bola quando estava 1-1, né, nós teríamos tido uma derrota amarga. Lá no meu Instagram, né, vou deixar aí para vocês, quem quiser dar uma moral lá e segue também, eu tenho colocado o story lá que eu estou chamando de a dança das cadeiras dos técnicos da divisão de acesso, né? E já foram 5 técnicos que rodaram nessas 7 rodadas, né? Por que eu estou falando isso? Porque os resultados, na medida em que eles não acontecem, acabam gerando uma pressão. Eu quero deixar aqui bem claro, eu sou aquele tipo de torcedor que defende que o trabalho ele precisa começar e terminar. Ou seja, começamos com o técnico, temos que ir até o final com esse técnico. É claro, não sei que dê tudo errado, né? Que não é o caso que a gente está observando aqui no Internacional Santa Maria. Então, vou defender sempre que o trabalho continue, mas a gente vê que na medida que os resultados não acontecem, o quanto a pressão ela vai se tornando insustentável nos clubes. Porque são muitos clubes tradicionais, clubes que estão aí, né, buscando
um retorno imediato à elite, como é o caso do Novo Hamburgo, que já foi campeão estadual, e do Santa Cruz, que foram rebaixados na última temporada, mas outros clubes tradicionais que também, né, sempre frequentaram a primeira divisão, o Esportivo, Veranópolis, e que, na medida que os resultados não acontecem, obviamente, as comunidades e a torcida começam a exercer uma pressão muito grande. Então, assim, o Copete salvou o que seria uma derrota que poderia causar alguns questionamentos, né, mais sérios. A gente ouve a entrevista do Bruno e do presidente falando que pontuamos, é importante, a divisão de acesso é difícil. Sim, a divisão de acesso é extremamente difícil. Mas nós não podemos passar dificuldade com o Real, mesmo jogando lá no Complexo Esportivo de Tramandaí. Ninguém passou dificuldade lá, todo mundo venceu lá com relativa tranquilidade. Assim, com todo respeito ao Glória, que é um time tradicional, um time que frequenta né, já frequentou por muito tempo a elite do futebol gaúcho, mas está com dificuldades, já demitiu técnico, né? Então, nós não podemos deixar fugir pontos contra esse Glória desse momento. Né? Em outras épocas, em outras situações, beleza, mas esse Glória que está nesse momento no campeonato, nós não podemos perder pontos em casa, porque senão acaba anulando a vitória que a gente teve em Tramandaí. Ou seja, conseguimos uma primeira vitória fora, mas na sequência a gente vem e, né, leva um empate. Então, para mim isso é muito preocupante, né? Eu não tenho visto uma evolução do futebol do time, né? Tenho visto as dificuldades acontecendo, as dificuldades, né, na adaptação do esquema. E vamos imaginar, né, que esteja acontecendo uma evolução que nós leigos não conseguimos perceber, mas a comissão técnica, né, como tem falado, e a direção, né, consegue. Né? Quanto tempo precisa para esse time, então, né, que segundo o nosso treinador tem os melhores, jogue o futebol dos melhores. Né? Jogue como os melhores. Eu conheço boa parte da rapaziada aí e sei que tem muita bola, mas alguma coisa não está acontecendo para que eles se imponham como os melhores. É o peso do tempo do Internacional Santa Maria, né, na divisão de acesso e todo o trauma do ano passado? Acredito que não. Né? Todos eles são profissionais e já superaram isso. Né? E não podemos deixar que isso, né, perturbe os nossos jogadores. Então, nós precisamos, né, e aí nesse momento é preciso falar, torcedor deu show, né? Temperaturas 8, 7 graus, né? E o torcedor compareceu num número expressivo no Presidente Vargas. Torcedor, parabéns, tu tá de parabéns, né? E por isso que eu digo, o torcedor sim tem o direito de cobrar, porque o torcedor vai lá e coloca a bunda no concreto gelado, né? Numa temperatura dessa, acreditando no time, e não pode voltar para casa, né, com um empate extremamente frustrante. Agora, o mais preocupante desse empate é o quê? É a situação na tabela. Eu nem vou falar agora da situação na tabela, né? Vou deixar depois para fazer a análise, né, dessa tabela lá mais na frente. Então, vem comigo e confere os melhores momentos de Inter SM 1, Glória 1. O jogo começou então e logo no início o Inter SM vai exercer uma marcação-pressão já logo no comecinho do jogo, e a gente vai ver que dessa pressão vai resultar uma falta perigosa para o Internacional, ali 15 segundos de jogo, uma falta perigosa para o Internacional de Santa Maria. Já seria uma boa oportunidade logo no início do jogo, o que parecia seria, né, a tônica, o Inter sempre pressionando, buscando o seu gol logo de saída. Então a gente vai ver que a falta não levou muito perigo, né? Ela vai ser cobrada agora, né? Dos 15 segundos, eles passaram mais de 30 segundos para a cobrança dessa falta. Então também é uma coisa que é muito preocupante na divisão de acesso, a questão do tempo. Não resultou em nada. A gente vai ver aí na sequência, já aos 7 minutos, de novo o Inter SM pressionando. Uma roubada de bola, o Alan Baldi, que estava jogando pelo meio, jogou para o Gabriel Morbeck e quase sai o primeiro gol do TSM. Né? Uma boa chance. Aí o replay da TV TSM fazia aqui, né, as referências, parabéns ao meu amigo, né, Guilherme Rodrigues, que providenciou aí o replay com muita qualidade aí nas transmissões da Inter SM TV. Tamo junto, Guilherme! Bom, 8 minutos, e aí começam algumas preocupações. Bola alçada para a área,
O Rodrigão, que é um baita zagueiro, uma baita pessoa, mas errou aí, fez tira uma bola, ele estava sozinho, e a gente vai ver aí aos 15, aos 14 minutos, alguma coisa, né, o gol do Glória, bola jogada lá à direita, beleza, o ponteiro também estava um pouco sozinho, mas na bola cruzada para a área, por mais que tenha o desvio, o Rodrigo estava ali com o Zizou e não subiu, né? Me parece ali que talvez, né, o desvio tenha tirado o tempo da bola, mas não pode. Um gol muito parecido com o gol que a gente levou contra o Sportivo já nos acréscimos no outro jogo que a gente teve em casa. É um problema a zaga do Internacional Santa Maria, né? Depois a gente fala sobre isso. Aos 22, um lateral, né, que agora virou latereio, eu particularmente não gosto, mas que gerou essa chance aí. E o chute por cima do gol, me pareceu ali o Lion. Então aí no replay, né, mais uma vez, o Internacional, né, com aquela bola sempre alçada para a área, né, tentando buscar, né, o que a gente chama de uma bola vadia, mas que não aconteceu. Mais um escanteio, bola para a área, uma cabeçada sem perigo para o goleiro Igor. Vamos ver, fora a primeira chegada do Gabriel Morbeck lá aos 7 minutos, né, estamos em 25, o Internacional de Santa Maria não teve, e olha que aquela jogada, a bola nem foi no gol, né, mas até agora não tivemos nenhuma chance clara. Aí o juiz começa as suas lambanças, né, a arbitragem também não ajudou, a partida estava boa, estava dinâmica, estava pegada, mas a arbitragem, que arbitragem ruim. Para mim, a arbitragem que toma bolada é a pior que tem. Mais um escanteio, bola na área, sobrada ali na entrada da área, bola desviada e tranquila para o goleiro Igor do Glória. Né? Então, como eu estava falando da arbitragem, não passa pela arbitragem o resultado do jogo de forma alguma, mas a arbitragem foi muito ruim. Mais uma vez, a Internacional de Santa Maria com o volume, bola à direita, cruzada, o zagueiro quase joga contra o Patrimônio. Então, veja, né, uma bola que foi cruzada, mas um erro do Glória, né, não foi uma criação nossa, né, uma bola chutada para a área, lançada, e o zagueiro quase joga contra o Patrimônio. 43 do primeiro tempo, já estamos acabando o primeiro tempo e nenhuma chance clara. Né? Vamos dizer que a do Morbeck, a primeira lá aos 7 minutos, foi uma boa chance. E quem está chegando aí no finalzinho do segundo tempo é o Glória, lá pela direita, né? E uma boa intervenção do Copete, que para mim foi o craque do jogo. A gente vai ver no segundo tempo que passa por ele, né, um resultado menos pior que aconteceu. Vem o segundo tempo, algumas, né, vão vir as trocas, a entrada do Jarro, né, e isso é uma coisa que às vezes eu me pergunto, né, se o time quase sempre melhora depois com as trocas, por que já não tentar experimentar uma formação inicial diferenciada? O Jarro está voltando de lesão, está se recuperando, ele mesmo falou isso no final, beleza. Né? Mas está na hora de a gente começar a ver uma formação inicial que dê mais volume, que dê mais agressão, que dê mais agressividade, né, no ataque da Internacional Santa Maria, como a gente viu no primeiro tempo. Né? Praticamente não agrediu. Né? Dominou, teve posse de bola, mas não agrediu, não machucou o time do Glória. Um chute do Gabriel Morbeck ali, perigoso, 7 minutos, e depois uma bola, né, despretensiosa jogada na área que o zagueiro jogou contra o Patrimônio. Bom, logo aos 5 minutos, né, uma sequência de escanteios vai fazer, né, com que dessas cobranças, ou seja, a bola parada de novo, né, a gente veja o gol, né, do Internacional de Santa Maria, que vai sair, né, de uma dessas cobranças. O Vitor Júnior na bola, né, mais uma bola espanada pela defesa do Glória. E agora, na terceira cobrança, né, vamos aí na emoção do rádio com o gol do Internacional de Santa Maria. Confere aí. Ligue 32 19 13 23. Outra vez o escanteio para o Internacional. Nova chance, nova oportunidade. O Internacional tem ido também nas jogadas aéreas. Bola na área, gol! Gol! Internacional de Santa Maria, nas jogadas aéreas, o Inter tem feito a diferença.
Gabriel Borbeck, então, artilheiro aí, fazendo valer, né, a sua contratação. A gente imaginava que a partir desse gol logo cedo, né, a pressão do Inter SM pudesse se concretizar na virada. Continuamos com as bolas alçadas à área, né, aí um pedido de pênalti. O Jarro entrou e de fato mudou bastante a partida. Tá? Aí a chegada, o lançamento, e o Jarro acabou chutando com desvio para fora, escanteio para o Internacional de Santa Maria. Uma boa chegada. O Inter continuava tocando bolas, né? Continuava dominando, continuava tendo controle do meio de campo, controle das ações, tá? Mas aí a gente já estava aí, né, aos 25 minutos, é uma boa chegada. O Vitor Júnior vai disputar a bola com o goleiro, depois de que, né, ela sobrou ali um pouco, né, sem dono na área, ali quase que o Vitor Júnior chega, mas chegou atrasado, o goleiro Igor conseguiu fazer o abafo. E assim seguiu o jogo, o Internacional de Santa Maria pressionando, aí grande, 81 minutos, né? Então, quer dizer, já está quase no final do jogo, e aí vem, né, para mim, o que faz do Copete o grande herói, o craque do jogo, bola jogada na área, o atacante cabeceia sozinho e o goleirão do Internacional de Santa Maria vai buscar essa bola, né, praticamente dentro do gol. Né? Então, não vai ter o replay aí, né? Mas foi uma jogada incrível do goleirão Copete. Não, na verdade está aí, está repetindo a jogada, né? Então vejam de novo aí porque que para mim o Copete foi o craque do jogo, por causa desse lance. 81 minutos, né? 1-1 o jogo. Se sai esse gol do Glória, né, provavelmente o Inter SM não ia encontrar as forças para virar esse jogo. Então Copete, o grande nome, né, do jogo, com a alegria do meu amigo Vlamir, goleiro do Internacional de Santa Maria, lá dos anos 80, né, que também continua sempre em contato com a gente, torcendo pelo Alvirrubro. Abração, Vlamir! Bom, o jogo vai se encaminhando aí para o final, 94 minutos, o jogo, né, não teve muitas emoções, além do gol do Internacional de Santa Maria, mas reservou aí para os últimos segundos uma jogada que tirou aquele da torcida. Uma bola na trave do Kevin, né? Depois houve o impedimento, mas se a bola entra no chute do Kevin, teria sido gol. O impedimento foi dado no rebote, né? Então, poderia ter sido, né, um lance para levar a torcida ao delírio, para consagrar, mas não foi. Placar final, Inter SM 1, Glória também 1. E assim acabou o jogo. Né? Vamos então conferir as entrevistas do pós-jogo. Eu que inicio o jogo, gosto de, sempre com muito respeito, acredite se quiser, sempre com muito respeito, cobrar uma igualdade. Se eles estão picotando o jogo desde o primeiro momento com o goleiro. E a situação que eu cobro é o seguinte: quando a gente faz o gol, se a gente age no placar, quem picotou o jogo foi a equipe deles. E a minha cobrança é se eles vão punir a equipe deles e dar menos tempo de acréscimo, porque agora nós estamos ganhando e eles não quiseram o jogo, ou se ele vai acrescer no final do jogo o mesmo tempo que foi parado. Eu cobro dele, se ele quer picotar o jogo, que pare o tempo inteiro e acresça no final. Aí o time deles pode fazer o que quiser. Se entra em modo de punição, daí a gente tem que rever. Ele bateu firme na tecla, dizendo que sempre vai acrescer o tempo que foi parado, dependente do resultado, ou se quiser voltar quem estiver atrás do placar ou não. E a sua análise aí sobre esse empate 1-1, ficou de bom tamanho, professor? O que o senhor achou diante das circunstâncias da partida? Então, gente, cada jogo é uma história diferente, né? Vocês já estão acompanhando bem, a gente saiu atrás do placar, conseguiu empatar. Indiscutivelmente, maiores chances criadas, maior número de bolas paradas na fase ofensiva, maior número de bola na fase em escanteio.
uma bola na trave. Mais uma vez a gente sofreu, não no gol, né? No gol foi um mérito e vacilo. Só me dói muito ter uma defesa postada e a gente toma gol. A gente não tinha sofrido gol dessa maneira ainda, né? Só com um contra-ataque. Hoje a gente precisa ajustar mais o contra-ataque. Acabou que a gente abriu mão também de uma postura defensiva que a gente vinha usando nos outros jogos eu fui pelo resultado total, queria muito a vitória, e esse volume que a gente gera na fase ofensiva não é garantia de resultado, infelizmente, entendeu? Defenderam bem, acho até que a nossa estratégia sobre a equipe do Glória, da maneira que eles jogaram, poderia sobrepor, a gente teria mais vantagem, mas faz parte do jogo, o gol mexeu bastante conosco e a gente teve que acelerar o jogo de uma maneira que não estava esperando acontecer. Os jogadores na saída de campo utilizaram a palavra frustração, porque é um empate em casa. Concorda com esse termo? Uma avaliação nesse sentido, Coutinho? Concordo. Eu tenho uma dificuldade tremenda em aceitar esse tipo de empate, derrota, então nem se fale. Concordo 100% com os atletas. Eles entenderam o meu modo de enxergar a competição, entenderam essa sede de querer mais, querer, não se acomodar, né? Por ver a tabela ou pelo futebol que a gente vem desempenhando. Eu acho que eles têm que entender mesmo esse recado de sempre querer mais, sempre buscar mais, né? Afinal de contas a gente tem um objetivo comum aqui e a gente não pode vacilar, né, num jogo em casa assim. Eu considero que a gente deixou de pontuar. Usar a palavra perdeu pontos é um pouco demais, mas a gente poderia pontuar 3 pontos e seguir mantendo a nossa casa forte. Professor, quando a vitória não vem, né, a cobrança, principalmente da torcida, vem. Quando tira um zagueiro, bota um atacante, ou tira um atacante, bota um zagueiro e o time vence, o treinador leva os méritos, ele é gênio. Aí quando não acontece isso, a derrota vem, ou o resultado não vem, enfim, o treinador não agiu da melhor maneira. Enfim, como explicar para o torcedor que veio aqui, o presidente Vargas hoje com o time com 2 mudanças, enfim, a entrada do Itaqui, também o Marco Freitas? Eu acho que é uma situação que é normal, ou melhor, ela não é normal, é uma situação comum no futebol, né? E eu não trato com normalidade, né? Vocês podem me ajudar muito nisso, porque vocês acompanham o trabalho, o Matheus e o Gilson. O trabalho é feito com o maior empenho possível, né? Se o torcedor tem essa visão, eu não vou comprar uma briga se a equipe não venceu da maneira adequada, se não atacou da maneira adequada, se as trocas não surtiram efeito, né? Porque daí a gente traz o último jogo e ninguém me questionou nada sobre isso, então assim, acho inválido até a questão de perguntar o que é que a torcida vai cobrar. Não escutei nada, sinceramente, acho que não precisa nem levantar essa questão, não gera dúvida nenhuma nossa aqui, nenhuma, muito pelo contrário, acho que a gente segue no caminho, segue no processo. Não vou falar sobre os números de lances ofensivos que a gente teve, muito superior, e quem busca por mais tempo o resultado merece vencer, eu acredito nisso, e em cima disso que eu trabalho com eles. A equipe folga então na próxima rodada, serão 10 dias sem jogos oficiais. Vai ter uma folga, como é que vai ser a programação? E depois, ao mesmo tempo que vai ter essa folga, como é que é voltar e retomar o foco aí? A tua avaliação é importante também, esse descanso, para de alguma forma recuperar? De certa forma, eu acho que fomos beneficiados, porque ter uma pausa quase no meio, né, da fase classificatória é bastante interessante, né? Algumas equipes folgaram desde o início e depois não vão ter isso. Eu sei que foi sorteado e eu acho que nos beneficia. Se também não fosse beneficiado, né, com a folga depois da 6ª rodada, eu ia achar alguma maneira de mostrar para eles que a gente foi beneficiado. O pensamento positivo ele reina aqui dentro do vestiário, eles entenderam, por isso inclusive a frustração que tiveram ali e demonstraram nas entrevistas com vocês. Sim, vamos ter uma folga, vamos descansar. Teve uma intensidade bastante grande nesses 6 jogos, alguns atletas que jogaram o tempo inteiro, uma minutagem altíssima, e agora a gente descansa e depois temos 7 dias para preparar o próximo jogo. Senhor, ainda em relação a esse descanso aí, se o Jarro tiver 100% recuperado, enfim, na sua avaliação, ele pode ser talvez o titular do time do Inter de Santa Maria no ataque? O Jarro pode ser titular, o Marquinhos pode ser titular, o Pepeto pode ser titular, David Batista pode ser titular. Não vou bater martelo aqui, gerar notícia. Ele tem uma qualidade absurda, um dos melhores ponteiros da competição, então assim, é um atleta que eu tenho prazer de trabalhar. Claro que a gente não gosta de perder pontos em casa,
né? A campanha ideal sempre é matar todo mundo em casa, é claro, né? A gente sempre tem essa visão, mas o acesso é difícil, né? Hoje foi uma noite que a gente tomou um gol cedo, né? E tivemos que correr em dobro, né? Toda vez que a gente tomar o gol cedo, vai exigir mais fisicamente nos nossos atletas, mais emocionalmente, né? Mas foi um jogo bom. A gente teve muita chance de virar o jogo, enfim, de fazer os 3 pontos. No fim, a gente não conseguiu fazer o gol da vitória, bateu na trave ali no final. Corremos alguns riscos também, né? Botamos o time pra frente. Mas a minha avaliação nessa primeira parte do campeonato é muito positiva, né? Não perdemos, né? Somamos, eu sempre digo, se não der pra ganhar, vamos somar ponto, né? Então temos 12 pontos aí, é uma campanha de 66%, né? É uma campanha que com certeza traz o acesso, né? Então vamos recuperar, recarregar as energias, né? Os atletas vão ter 4 dias de folga agora, de quinta a domingo, né? O ritmo tá muito intenso de viagem, concentração, treino, né? Jogar com campo pesado, né? Então essa parada vai ser muito boa pra nós. Retomamos em Bagé, né, com semana cheia para trabalhar, então isso é bom pro Bruno recuperar também os atletas, alguns estão bem esgotados mesmo, né, e jogando, não é no sacrifício, mas jogando, né, não no 100%, digamos, da forma, né, então vai ser uma semana importante pra gente poder alinhar tudo isso. Jogadores vão ter uma folga, comissão técnica também, mas o presidente nem sempre é essa a realidade. Como é que vai organizar esse tempo, esses dias aí? Quais são as preocupações fora dentro de campo, algumas questões que vai trazer pro microfone também? Não, com certeza, a gente não para nunca, né? A gente não para nunca, tem muita coisa para fazer em relação financeira, né? A gente, graças a Deus, a gente tá conseguindo manter o equilíbrio financeiro, né? Mas é uma luta diária, né? Não vou dizer para vocês que sobra, que tá fácil, que tá tranquilo, porque não tá, né? Então, eu tô sempre em contatos aí para poder oferecer o melhor pros atletas, né? Já me preocupo com a viagem para Bagé, né? Logística da viagem, como é que a gente vai fazer, hotel, restaurante, treino, enfim. Então a gente fica projetando aí e também fazendo esse alinhamento financeiro nesse momento, né? E aqui a Baixada é um complexo muito grande, a gente sempre tem coisa para fazer, para melhorar, então a gente foca nisso daí. Bom, foi isso que vocês viram aí, então, né? Viram aí as entrevistas, viram aí os melhores momentos dessa partida aí que deixou o torcedor um pouco frustrado. Os jogadores aí também falaram muito, né, na palavra frustração ao final da partida. Porque todos, né, esperávamos uma vitória, uma noite fria, a Baixada ficou lotada, né, teve um público excepcional. Como eu falei lá durante, né, os melhores momentos, me preocupa muito a zaga do Internacional de Santa Maria, né? Conversava com o Pedro lá na pré-temporada, né? Mas vai vir, já estamos com o Rodrigo e com o Tairone acertados, baita dupla titular, embora o Rodrigo tenha dado, né, tenha tido alguns erros aí nesse jogo do Glória, não lembro se no jogo do Esportivo era ele que estava na disputa da bola, e o Marcão veio como reforço, mas o Marcão acabou se lesionando, né? Segundo o Bruno Coutinho, é um trauma, uma coisa que foge um pouco, né, da questão da fisioterapia, né, ter que curar o trauma para ele poder voltar às atividades e aos poucos ir se recuperando. Isso significa o quê? Que nós não temos, né, outros zagueiros além dos garotos que subiram da base, né, o Dudu Noal e o Everton, que agora é a hora do treinador, né, mostrar a sua ousadia. É hora de colocar os meninos. Tairone recebeu o 3º amarelo, ou vamos continuar, né, improvisando? Lambaldi faz zagueiro, Itaqui faz zagueiro, Matheus Santana faz zagueiro. Mas nós temos 2 garotos que são de ofício da posição, tá? Por que os meninos não podem ser experimentados? Talvez não no jogo lá em Bagé, que vai ser um jogo muito duro, né? A gente já vai falar disso. Mas nós temos os zagueiros em casa, a gente está investindo na base para usar a base. Né? Havia, né, um entendimento de que a base seria usada nesse sentido durante a competição. Talvez tenha chegado a hora, né? O Juan no jogo esportivo entrou e já deu mostras do que a nossa base pode produzir, pode reverter para o clube. Enfim, então a zaga é um problema que a gente vai ter. Vocês imaginem se por acaso, né, Tairone e Rodrigo ficam suspensos, ou se um deles se lesiona. Como que vai ser? Vai ter que ser no improviso. Ou então, né, apostar nos nossos garotos da base, que para mim, nesse momento, seria a opção. Botou os moleques no grupo, tem que botar para jogar, né? Não pode estar ali só para figura de decoração. Então, eu confio muito no futebol desses meninos aí. Bom, é importante também aqui a gente falar, né, que a questão, né,
do desempenho do time é algo que vem preocupando. Né? Eu estava assistindo o jogo na Internet MTV e eu gosto muito de ver o pós-jogo, né, na Rádio CDN. Eu escuto na Membuí, mas gosto de ouvir o pós-jogo na CDN, principalmente quando meu grande amigo, meu amigo de infância, Alexandre de Grande, tá fazendo os comentários. E quando eu ouvi o comentário dele, eu disse, mas que cara, né? Eu que tinha que ter falado isso, Big, não podia ter deixado de ter falado antes. Mas confere aí o que ele falou. Mas o Bruno também tem que pensar um pouco nessa alternância, Gilson, essa mexida nos jogadores, essa coisa de mudar de posição, de mexer com funções em campo. Daqui a pouco não dá para mexer tanto, né? Claro que tu surpreende o adversário, confunde o adversário, mas daqui a pouco tu mexe tanto que o time perde padrão, perde entrosamento. Então tem algumas variações que são bem-vindas, são benéficas pro time no andar do jogo. Agora não pode mexer muito, né? Que daqui a pouco também desarruma e bagunça a equipe taticamente. Viram? Então não é uma coisa que é assim, de um torcedor apaixonado, passional. A gente tá vendo que o time não tá tendo um padrão, né? As variações propostas pelo treinador, elas são muito interessantes, são, né, uma forma nova de ver o futebol, tá? E eu também não vou descontextualizar o que o De Grande falou aqui, ele também fala, né, e entende que o Bruno, né, traz uma condição de jogo, um estilo de jogo, né, melhor esse ano. Mas o fato é que o time não conseguiu ainda, né, engrenar dentro desse sistema de jogo, com tantas essas variações. Acaba sendo um time sem padrão, acaba sendo um time sem mecânica de jogo, né, devido a grande, né, o grande número, a grande quantidade de variações que acontecem dentro, inclusive, do próprio jogo, né? E o que a gente viu ao longo dessas 6 rodadas é que o time, de fato, ainda não conseguiu, né, se mostrar, né, como um dos melhores, que é o que o treinador vem batendo desde a primeira rodada. Não conseguimos ainda ver, né, o Inter FM ser um dos melhores. E aí uma outra coisa que eu quero destacar aqui, antes da gente ir para a tabela, eu não vou fazer análise dos jogos 1 a 1 nessa rodada, que o vídeo já está longo, né? E não vou ficar analisando 2 rodadas aqui, a gente vai depois direto para a tabela. Olha, é óbvio, eu não vou brigar aqui com a matemática, né? Até porque eu sou de humanas, né? Mas, meus amigos, a gente precisa entender que 2 empates, né, é igual a uma derrota. 3 empates são igual a 2 derrotas. Porque com 3 empates você perdeu 6 pontos. De 9, você fez 3, perdeu 6. Então era como que em 3 jogos você tivesse perdido 2 partidas. Então a gente tem que cuidar com essa matemática. Ah, não, pontuamos. Tá, mas pontuamos um aqui, um ali, um ali, um ali. Daqui a pouco a soma dos empates acabam sendo, né, um conjunto de derrotas, certo? Passo Fundo perdeu, né, a sua invencibilidade, acho que foi ganhou do Brasil de Farroupilha. E eu acho que tinha perdido jogou com o Brasil de Farroupilha no meio de semana, venceu. E se eu não me engano, né, o Passo Fundo havia, no final de semana que o TSM, né, folgou, né, havia perdido o seu jogo. Não lembro agora, né? Depois a gente vai ver na tabela. Então, mais uma vez, fica o TSM invicto, ok. Mas temos que cuidar para essa invencibilidade não ser uma quantidade muito grande de empates, né? Não perder é ótimo, mas empatar demais é muito ruim. Temos que ter cuidado. Bom, era isso que eu tinha para dizer sobre essa, né, sobre essa partida. Então vamos dar uma olhadinha na tabela e ver o que a tabela nos revela. O Internacional de Santa Maria, quando ele iniciou a rodada número 6, né, contra o Glória, ele era o líder. Então ele empatou com o Glória, perdeu a posição para Aimoré e para Bagé, folgou no final de semana e perdeu mais uma posição para o Veranópolis, tá? O Passo Fundo no meio de semana, então corrigindo o que eu falei ali anteriormente, foi a Farroupilha, venceu o Brasil, mas perdeu na última segunda-feira para o Novo Hamburgo, que se recuperou depois da saída do professor Daniel Franco, lá do clube do Vale dos Sinos. Então, olha só o problema que nós vamos ter com essa tabela.
Então a Aimoré é líder, né, com 16 pontos, tá? Na sequência vem o Bagé com 13, Veranópolis com 12 e Inter SM com 12. O Inter SM vai a Bagé enfrentar o Bagé, que empatou com o Gaúcho na última rodada, mas vinha de 4 vitórias seguidas. E agora volta a jogar perante seu torcedor, no que para eles é um clássico, né? Eles têm como muita rivalidade o Internacional de Santa Maria. Então, se o Inter SM perde o jogo para o Bagé, pode ser ultrapassado por Gramadense. Gramadense vai jogar com o Esportivo em Bento. Pode ser ultrapassado por Novo Hamburgo, Brasil de Farroupilha e Passo Fundo. Tá? Então, só isso. Ou seja, 5 times podem ultrapassar o Internacional de Santa Maria e, inclusive, tirar o Inter da zona de classificação. Então, vejam o preço do empate contra o Glória na Baixada Melancólica. Né? Foi um empate muito doído, muito frustrante e que antecedia uma folga e depois um jogo dificílimo lá em Bagé. Né? Vamos na torcida, né? Tenho certeza que a Fanáticos vai acompanhar, vai estar na Pedra Moura, né? E pode fazer a diferença. Então, torcedor, quem puder, todos a Bagé, né? Vamos fazer essa caravana, vamos apoiar o nosso time lá na fronteira, porque agora não tem jeito, agora todos os jogos em casa e fora vão ser decisivos. O teu papel, torcedor, cada vez é mais importante. Bom, galera, vocês vieram até aqui, estão aqui nesse vídeo até agora. Dá aquela moral, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com teus amigos alvirrubros, com teus amigos que gostam do futebol do interior. Mas principalmente comenta aqui embaixo o que tu achou, né? O que tu achou dessas 2 rodadas para o Internacional de Santa Maria, o que tu achou desse empate, e tu tá falando da onde, alvirrubro? Conta aqui pra gente aqui nos comentários, tá bom? Então, até a próxima e aquele abraço!